Felipe também, tá? Estou aqui também. Bom dia, pessoal. Boa tarde, na verdade. Parabéns, eu sei quão cansativo é, como é que está esse momento, todo mundo muito exausto. Mas vale a pena a gente dar um gásinho a mais para, mesmo que a gente consiga, mesmo a gente já sabendo o que a gente vai falar hoje, talvez a gente consiga absorver alguma coisa a mais e já é positivo, né? Todo mundo já sabe como é que vai ser domingo. Alguns de vocês já fizeram a prova do Enem, já fizeram ano passado, então já sabe mais ou menos o que esperar de ciências da natureza e matemática. Tranquilão? Na nossa prova de ciências da natureza, 45 questões, existe meio que uma média que não é regra, tá? Mas ali tem meio que uma distribuição entre 13 e 15 questões de química ali vai acontecer. Em alguns casos a gente tem um pouco mais de questão de química, em alguns casos a gente não consegue nem distinguir o que é química do que é biologia. Física a gente consegue ter uma facilidade maior. Mas a ideia aqui é hoje a gente poder, né, elucidar algumas dúvidas de vocês, caso vocês tenham, e trocar uma ideia e relembrar o que a gente viu durante o nosso ano. Tranquilão? O professor Eric está chegando, a gente vai meio que alternar para ficar menos cansativo. Em alguns momentos eu falo um tema e ele fala sobre o mesmo tema também, espero que vocês gostem. Show de bola? Valeu, vamos lá. Beleza. Galera, seguinte, eu queria trazer para a sala de hoje, para o nosso encontro de hoje, na verdade, equilíbrio químico, porque eu precisava dar uma acelerada, o Lester começou a dar equilíbrio para vocês, e eu não sei se a gente conseguiu visualizar ali deslocamento de equilíbrio. E se cair na nossa prova equilíbrio químico, vai cair deslocamento. É quase uma máxima, é uma regra. Tudo bem? Vamos relembrar como é que funciona um sistema em equilíbrio. Primeira coisa, quando o sistema está em equilíbrio químico, algumas condições. A velocidade das reações, direta e inversa, necessariamente elas são iguais. Tá? Então eu tenho a relação da velocidade da reação direta. Quem é a reação direta? É essa reação que está formando esse cara. E a gente tem a reação inversa que está formando esse cara. Essas velocidades são iguais. Uma coisinha que não pode vacilar. Tá dando para escutar? Tá. Uma coisinha que você não pode vacilar. No equilíbrio, quando eu atinjo, né, quando eu tenho ele, o que acontece? As concentrações elas são constantes. A partir do momento que o equilíbrio foi atingido, as concentrações são constantes. Eu posso ter mais produto, posso ter mais reagente. Posso ter menos produto, posso ter menos... Entendeu? Tenho mais produto, menos reagente. Posso ter mais reagente em detrimento do produto? Posso também. Posso ter a mesma concentração de reagente e produto? Posso também. Mas a velocidade, elas são iguais. Tranquilão. Dentro do equilíbrio, a gente precisa salientar deslocamento de equilíbrio. 3 fatores corroboram para uma situação de deslocamento. 3. Quais são eles? Pressão, temperatura e concentração. Somente 3 fatores deslocam o equilíbrio. Eu estou em equilíbrio aqui agora. Beleza. Algumas forças agem sobre o meu corpo, mas eu estou em equilíbrio. Se alguém vier e me empurrar, meu corpo ele vai se deslocar para minimizar o efeito dessa força. E é isso que acontece também com o sistema reacional. Então se liga, olha só. A gente tem a seguinte situação. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm o sal de cobalto, que muda de cor em presença de água. Então, eu tenho um sal de cobalto. Olha o que ele está falando para a gente, a reação falou. Tem um sal de cobalto, que na presença de água, ele vai mudar de cor. Tudo bem? Então, ele pode ser azul e pode se transformar, adquirir uma coloração rosa. Tranquilão. De acordo com a equação química. O que a gente precisa saber? Essa reação que a gente tem aqui é a reação direta. A reação contrária é a reação inversa. Pessoal, se liga. Uma outra coisa que a questão pode dar para você e que ela deu nessa situação, que é o valor da variação de entalpia. Nesse caso, a variação de entalpia ela é menor que 0. Eu só preciso te falar uma, que na verdade eu estou falando da reação direta. Então, essa reação é uma reação caracterizada como uma reação exotérmica. Como que funciona a temperatura dentro de um sistema em equilíbrio? Se eu aumento a temperatura do sistema, eu favoreço a reação endotérmica.
Se eu diminuo a temperatura do meio, eu faço o quê? Favoreço a reação exotérmica. Então, primeira coisa, a reação direta, ela é o quê? Exo. A reação inversa, ela é o quê? Endo. Se uma é exo, a outra é endo. Todo mundo entendeu a ideia? Então, primeira coisa que a gente pode falar aqui, se eu aumento a temperatura desse sistema, não sei se é o caso, mas se eu aumentar a temperatura desse sistema, o meu equilíbrio ele vai ser deslocado para a direita ou para a esquerda? Se eu aumentar a temperatura, eu favoreço a endotérmica. Então, eu vou para onde? Para a esquerda. Então, eu vou favorecer qual coloração? E faz sentido. Por quê? Porque se eu aumento a temperatura, eu vou perder essa água e ela vai embora. Sim ou não? Entenderam a ideia? Como é que funciona? Para esse caso. Cada caso é um caso. Sim ou não? Como é que vai funcionar o outro fator? Concentração. É o seguinte, galera. Se eu aumento a concentração de cada um desses reagentes, por exemplo, vou trabalhar aqui o cloreto de cobalto. O que o sistema entende? Opa, eu tenho muito cloreto de cobalto. Então, ele desloca o equilíbrio com o intuito de diminuir o efeito dessa força. Então, ele vai ser deslocado para produzir o quê? Cloreto de cobalto hexaidratado. O que ele pensa? Pô, eu tenho muito cloreto de cobalto, então eu vou reagir com essa água e vou formar esse cara. Entenderam a ideia? A mesma coisa o contrário. Se eu tenho mais cloreto de cobalto no composto mesmo, que esse cara aqui tá inserido, essa água aqui nesse cara. Se eu aumento a concentração desse cara, o que o sistema pensa? Opa, eu tenho muito desse cara. Ele desloca para o outro lado para minimizar o efeito. Entenderam a ideia? Aumentei a concentração de um cara, eu desloco no sentido contrário. Se eu diminuir a concentração de um cara, eu vou deslocar no mesmo sentido dele. Por exemplo, se eu chegar aqui e diminuir a concentração de cloreto de cobalto, o que é que o sistema pensa? Eu preciso ter mais cloreto de cobalto. Então, esse cara aqui vai se transformar nesse cara, favorecendo qual reação? Direta ou inversa? Inversa. Então, eu tenho 3 situações. Concentração, temperatura e, por último, pressão. A pressão ela vai estar relacionada, pessoal, com o volume do material. Por exemplo, só que para a gente mensurar a pressão, eu tenho que analisar os caras em qual estado? Gasoso, que eu estou falando de volume. Então, qual o volume que esse gás ocupa? Por exemplo, se essa reação está balanceada e ela está, aqui eu tenho quantos mols de cloreto de cobalto? 1. Como ele está no estado sólido, ele não vai interferir no processo. Então, eu vou analisar quem está em qual estado. Esse cara está no estado gasoso. O que significa dizer? Quando você tem um sistema em equilíbrio, que a pressão é um fator que altera o sistema, você vai relacionar ele com o volume. E esse volume está dentro da quantidade de matéria, da proporção estequiométrica. Quando eu aumento a pressão do sistema, é inversamente proporcional. Eu favoreço quem tem menor o quê? Volume. Se eu diminuo a pressão do sistema, eu favoreço quem tem maior o quê? Volume. Olha para cá. Eu consigo vir para cá aqui, Ronaldo, rapidão? 1 segundo? Cadê meus conectores? Eu perdi. Tá aqui. Consigo vir aqui? Precisa afastar? Não. Pessoal, rapidinho, ó. A gente tem uma reação padrão aqui, ó. N2 mais H2 formando em equilíbrio o gás que você conhece, amônia. Isso aqui é muito padrão, né? Que é a formação de amônia. Amônia é utilizado como fertilizante. Essa reação está balanceada? Não. Eu tenho 2 nitrogênios, eu preciso balancear esse nitrogênio aqui. Eu tenho 3 hidrogênios aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Eu boto um 3 aqui e eu tenho essa proporção aqui estequiométrica. Como que eu vou brincar com a pressão dentro de um sistema em equilíbrio? Você vai pensar o seguinte: quantos mols eu tenho de gás nitrogênio? 1. E aqui? 3. 1 mais 3 dá quanto? Então aqui eu tenho 4 volumes de gás em equilíbrio com quantos volumes de gás? 2 volumes de gás. Se no sistema eu aumentar a pressão, eu vou favorecer aquele que tem o menor volume. Aumentei a pressão aqui, nessa situação. Quem tem menor volume? Reagente ou produto? Então, eu vou favorecer, nesse caso, qual reação? Direta. Mas só serve para a substância em qual estado?
gasoso. Você não analisa para estado sólido nem estado líquido. Pode seguir aí, vamos lá, vamos voltar lá. Opa, beleza, então vamos lá, pessoal. Então o que a gente tem? Como você procederia para reutilizar no curto intervalo de tempo um cartão que já estivesse com a coloração? Qual coloração que esse cara tá? Rosa. Sim ou não? Pessoal, esse cara, ele está com a coloração rosa. Quer dizer que ele absorveu o quê? Umidade. Ele está com água, sim ou não? Se eu quero utilizar um cartão que está com umidade, eu tenho que fazer essa umidade ir o quê? Ir embora. Vamos analisar? Se liga, letra A. Resfriaria no congelador. O que é resfriar? Aumentar ou diminuir a temperatura? Olha só que doido. Temperatura é um fator que influencia o deslocamento do equilíbrio. Se eu diminuir a temperatura do sistema, eu favoreço qual reação? Exotérmica. Favoreço qual? Direta. Tudo bem? Então vai formar o quê? O meio vai ficar o quê? Rosa. É isso que ele quer? Não, a gente quer a situação em que esse cara vai ficar azul. B. O que faria com sprays de água? Olha só que doido. Outra situação. Se eu estou adicionando água, eu estou aumentando a concentração de quê? De água no meio. Se eu aumento a concentração de qualquer cara dentro de um sistema em equilíbrio, eu favoreço o outro lado. Então eu vou favorecer qual reação, galera? Direta. A direta me dá que meio? Rosa também, show de bola. Vai cair uma questão de deslocamento na sua prova, tá? C. Envolveria com papel alumínio. É aquela questão da aleatoriedade. Fala alguma coisa em papel alumínio pra gente? Beleza, sim ou não? É a mesma coisa de falar bem assim, vamos envolver com papel manteiga. Ou vamos envolver numa sacola do Super Adega. Não sei nem se eu posso falar isso, mas eu não sei se vai resolver alguma coisa. É aquele item que não tem nada a ver. Letra D. Aqueceria com secador de cabelo. Se você aquece, a temperatura aumenta ou diminui? Se você aquece, a temperatura aumenta. Se a reação direta é exo, a reação inversa é o quê? Endo. Aumentei a temperatura, o que eu fiz? Esse cloreto de cobalto hexaidratado perde água. Essa água vai para o meio, eu vou ter o cloreto de cobalto aparecendo qual cor? Azul. Pessoal, questão de equilíbrio é muito gostosinho de resolver. Tá? Dificilmente vai cair uma questão na sua prova que envolva cálculo de constante. Não se preocupa, tá? Mas se cair equilíbrio químico, um comportamento que é muito comum é princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio químico. Show de bola, sim ou não? Podemos seguir? Então bora. Eu tenho que apontar para lá. Tá, beleza. Eric, cadê você? Né? Eric. Então tá, vamos pular de novo. Ele está vindo, ele vai chegar. Opa, que delícia, que delícia. Se liga nisso daqui. Parece assustador? É assustador, né? Não, o texto é gigante, mas é extremamente simples. Bora para cima. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Beleza. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. Beleza. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Então, o que significa dizer? Se você consome refrigerante que tem ácido fosfórico, ele favorece a desmineralização do dente. A desmineralização do dente favorece a formação de quê? Cárie. É isso que ele faz, gente. Opa! Sabe-se que o principal componente... se eu apertar aqui, tem a luzinha? Ah, tá. Que isso, velho. Tá dando certo, né? Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença de sacarose, açúcarzinho lá, tudo bem? Faz decrescer o pH do biofilme. Faz sentido? O pH, ela é uma escala que ela vai quanto a quanto?
mas ela vai de 0 a 14 numa temperatura. Qual é a temperatura? 25 graus Celsius. Se eu mudo a temperatura, a escala de pH é completamente diferente. Se você pega uma garrafinha de água, vai estar lá, né? Essa água foi retirada de tal fonte a condições de 25 graus Celsius, por exemplo. Mudei o pH, essa escala muda. Se você chega numa temperatura próxima de 60 graus, esse pH vai de 0 a 13. Quanto mais próximo do zero, mais ácido é o meio. Quanto mais próximo do 14, mais básico é o meio. Quanto mais próximo do 7, mais perto da neutralidade. Então é isso que ele está falando. O refrigerante, pela presença de sacarose, faz decrescer o pH do filme, provocando a desmineralização. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. Equação química seguinte representa esse processo. É engraçado que quando eu fiz essa questão, há um tempo atrás, eu estava dando aula com os colegas lá em outra escola, eu tinha um brother que a gente almoçava, e a primeira coisa que ele fazia era já pegar e escovar os dentes. Aí eu falava, cara, você não pode fazer isso. Você tem que esperar de 20 a 30 minutos para esse pH ser restabelecido, para você não favorecer essa desmineralização. O que ele fazia? Cagava o que eu estava falando, né? Ele ia lá, escovava os dentes e falava, quem é você? Mas estava aqui, o Enem falou, tá? Não foi eu que falei, não. Então, beleza. O que ele está falando? Hidroxiapatita sólida, está no seu dente, mineralizado. Ela vai ser desmineralizada, vai liberar íons cálcio, íons fosfato e hidroxila, hidroxiapatita. E mostrou a setinha. Dieta inversa. Meu sistema está em quê? Equilíbrio químico. Tá dando para pegar, sim ou não? Bora para cima. Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de... Galera, esse daqui é o suprassumo de questões que envolvem equilíbrio químico. Deslocamento de equilíbrio. Por quê? Porque você vai procurar uma reação que vai acontecer dentro do processo. Então, olha só. Ele quer um processo de desmineralização devido ao aumento de quê? Então, tem que desmineralizar. Para desmineralizar, o que, que vai acontecer? Se liga. Eu vou aumentar a concentração de OH-, certo ou errado? Se liga. Se eu aumentar a concentração de OH-, o equilíbrio percebe. Eu tenho muito o quê? OH-. Se eu tenho muito uma coisa, eu desloco sempre no sentido contrário. Então, eu vou deslocar em qual sentido? Da mineralização. Vai formar quem na mineralização? Hidroxiapatita. Show de bola? De novo. H+. Pessoal, se eu aumentar a concentração de H+, eu favoreço a desmineralização? Vamos ver a consequência. H+, que reage com as hidroxilas, deslocando o equilíbrio para a direita. Certo ou errado? Certo ou errado? Uma das coisas que a gente sabe em equação de neutralização é o seguinte. Se eu tenho íons H+, e tenho íons OH-, vai formar o quê? Água. Pessoal, se eu aumentar a acidez do meio, eu vou colocar muito íon que lá dentro? H+. Esse íon H+, vai reagir com quem? A concentração de OH- vai aumentar ou vai diminuir? Se diminui a concentração de OH-, o sentido é favorecido para o lado dele. Então, favorece o quê? Desmineralização. Alternativa o quê? Difícil? Não? Pode falar. Então, eu poderia eliminar as 3 últimas diretas só pelo fato dela falar que desloca para a esquerda. Claro, ainda tem essa, né? Você já tem uma habilidade de fazer prova do Enem, viu que é muito esdrúxulo, que ele falou que ele quer o quê? O aumento da concentração devido à desmineralização. Então, em nenhum momento pode voltar. Toda vez que ele pede aumento, eu tenho que mover para a direita. Não. Calma aí. É porque ele falou bem assim, ele quer o aumento da concentração devido ao aumento da concentração. Ele quer saber, a desmineralização ocorreu por quê? Eu posso falar o contrário. Aqui, na verdade, aconteceu o contrário. Shhh. Ele não chegou e tomou refrigerante? Vocês não tomaram refrigerante agora? Tá, fala que sim. Sim, falsos. Fala que sim. Você toma refrigerante. Qual que é o refrigerante, bebê? Fala aí. Coca-Cola. Tá, mas tem o que na Coca? H3, o quê?
PO4. A reação de ionização total desse cara vai liberar o quê? 3 íons H+, mais quem? O ânion fosfato. Entenderam a ideia? Volta lá pra gente lá, por favor. Se eu tenho, então, H+, agora é o contrário. Eu aumentei a concentração de H+, mas tem algum lugar que tem H+ aqui? É o que a gente chama de efeito do íon comum, não é comum. Então, olha só, se eu aumento H+, reage com OH-. O que é que o sistema pensa? Retira OH-. Então, se eu tenho menos OH-, ele desloca no sentido de desmineralizar o dente para produzir mais o quê? Cálcio, fosfato e OH-. Alternativa para a gente, letra B de bola. Tudo bem? Beleza? Quer ir mais uma? Dá tempo? Tá, deixa eu ver se eu venho aqui. Agora aqui é o grande Eric. Salva de palmas aí pro professor Eric, aí, por favor. A gente vai alternando, pode ser? Pode ser? Pode, porque na hora lá mesmo vocês precisam... Tá muito alto? Alto. Volta para a primeira? Mas essa foi fácil demais, eu resolvi para Oi. vocês. Tô brincando, pega aqui. Já fez, já? Claro que não. Valeu. Eu tentei... O Felipe, ele montou as questões dele, depois eu fui encaixando. E tentei colocar assim, parecido com o mesmo assunto, né? Já gabaritou essas duas aí? Já gabaritou essas duas aí? Deixei em branco. Pode deixar em branco não, hein, pessoal? Por favor. Reconhece esse assunto da 97? Boa tarde. Né? Cheguei... Estava tomando refrigerante, aí não deu trazer um pouquinho. Reconhece essa questão 97, qual o assunto? Igor falou isso para vocês. Deveria ter falado ano passado. Deveria sim, no assunto do ano passado. Se deu tempo, né? Essa questão é sobre hormônios vegetais. Vocês fazem isso? Alguém já ouviu falar? Um garoto comprou vários abacates na feira, estava verde, e não estava no ponto de ser consumido. E aí, a mãe, deve ser do interior, deve ser uma pessoa mais velha, e com certeza alguém já tinha falado isso para ela, né, de guardar ou no forno, os abacates no forno, ou colocar num jornal. Né? Por quê? Isso vai acelerar o amadurecimento. Então, com certa dúvida, o aluno realizou essa experiência, colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. E surpreendendo-se, ele percebeu que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente. Por que amadureceu? Conhece esse gás? Não. Felipe, esse gás deixa a voz, aquela voz, não é o hélio, não. Não, esse não é o hélio, não. Gás é o gás o quê, velho? Gás etileno, as plantas quando estão amadurecendo, elas liberam gás. Então guarda aí, qual o único hormônio gasoso nas plantas? É o etileno. Esse gás, ele faz o fruto amadurecer. Daqui também decorre aquela história de uma maçã podre apodrece as que estão em volta. Né? Já falaram isso para vocês, seus pais? Não anda com aquela pessoa não, que é uma maçã podre. Porque ela vai te apodrecer também. Então, se você tem uma maçã muito podre, ou seja, interprete o podre como muito madura, uma banana muito madura, ela libera o etileno, que é um gás. Esse gás vai acelerar o amadurecimento das outras frutas. Mas se você chegar e falar para sua mãe, na hora que ela perguntar que aquela maçã podre que é seu amigo vai te apodrecer também, você vai falar para ela o quê? É devido ao gás etileno, e ela vai te bater.
Você não pode falar isso para ela, não. Rapidinho, Eric. Essa aqui é a estrutura do gás etileno, todo mundo sabe, é um hidrocarboneto, sim ou não? Hidrocarboneto, a gente tem 2 carbonos e tem uma ligação dupla. Cada carbono aqui tem uma hibridização. Que hibridização é essa? sp2, sp2. Com qual geometria é sp2? Trigonal plana. É como se ele tivesse, pessoal, ó, com essa configuração aqui, ó. Os ângulos aí, aqui, de 120 graus. Levanta a mãozinha todo mundo aí, rapidão. Levanta a mãozinha, faz assim, ó. Faz assim. Vambora. O carbono, ele se apresenta de 4 formas, né? Sim ou não? Rapidinho, baixa a mãozinha. O carbono pode aparecer 4 ligações simples, do tipo sigma. Ele pode aparecer uma dupla e 2 simples, ou 3 sigmas e uma pi, perfeito. A gente pode ter essa configuração, 2 duplas, ou 2 sigmas e 2 pis, ou a gente pode ter essa configuração, né? A gente tem uma sigma, pi, pi. Então vamos lá, pessoal, seguinte, mãozinha. Carbono, 4 ligações. Se essas 4 ligações forem iguais, de que tipo que ela é? De que tipo que ela é? Sigma. 4 ligações sigma, sp1, sp2, sp3. Show de bola. Se o carbono fizer uma ligação dupla, sp1, sp2, essa mãozinha ajuda tanto, velho. Na hora que você for fazer a prova, vai ter alguém com a mão pro alto fazendo isso, tá? Pessoal, você olha lá se você não lembrar. Se o carbono tiver 2 duplas, sp1 ou sp. E se ele tiver uma simples e uma tripla, sp1 também. Por quê? Porque ele tem uma... Aqui não é pi não, né? Aqui é sigma, pi, 2 sigmas e 2 pis, 2 sigmas e 2 pis. Aqui eu tenho sigma, pi, ou pi sigma. Tudo bem? Pode mandar, mestre. Tem alguma coisa a ver com acetileno? Tem alguma coisa a ver. Etileno com acetileno? Tem. O acetileno é um gás que... O acetileno é o gás de maçarico, né? Isso. Só que, na verdade, o acetileno, de vez da gente ter uma dupla aqui, a gente vai ter o quê? Uma tripla, né, pessoal? Que isso, né? Aqui, ó. Acetileno, gás de maçarico. Pessoal que explora caverna, eles costumam usar o capacetezinho com o foguinho aqui do acetileno. Que interessante. E por que não usar uma lanterna bem potente? Aquele foguinho ali. Quem fala? Exploradores de caverna, pessoal que vai lá nas cavernas, lá no fundão, eles usam, eu não falo eles, ou pelo menos um, né? Ele usa um capacete e tem um foguinho conectado a uma bolsinha onde fica liberando esse gás acetileno. Ele é inflamável. E por que eles andam com esse foguinho? Matar mosquito? Não é para todo mundo, é só para um. Pelo menos um tem que estar com esse foguinho. Se esse foguinho apagar, sai correndo de lá. Por quê? Ah! Interessante. Né? Como é que eu vou saber se está sem oxigênio, né? Então, apagou o foguinho. Aqui está com baixa quantidade de oxigênio, vamos sair fora antes que a gente morra aqui, né? Quê? Hidrocarboneto. Questão 97, dúvida? Beleza. Para algumas turmas de manhã eu falei do outro gás não. Outro hormônio de crescimento, que é o auxina. Que lá pode aparecer com AIA, AIA, ácido indolil acético, tá? Pergunta? Você vai usar? Não. Tá beleza. Não. Então aqui, pulando para 99, porque eu peguei essas duas questões que estavam juntas no PAS mas no Enem de 23, aí eu já cortei os dois juntos. Leishmaniose visceral,
tem a tegumentar, a versão tegumentar, né, que dá umas feridas na pele, e tem a visceral, chamada também de calazar. Ela é causada pela leishmania, que é um protozoário, e transmitida por um mosquito. Qual o nome do mosquito? Lembra? Na frente o tempo todo, né, pô? É um mosquito amarelinho, ele pousa e fica com as asas. Ele não fica com a asa baixinha assim, ele fica com a... Vagalume? Mosquito palha ou lutisômia. Com esse nome, se vocês não sei como é que vocês não sabem, né? Então, está faltando falar de quem aí? Leishmaniose, transmitida no homem na forma direta, por vetores do ambiente doméstico. O cão é considerado um hospedeiro desse protozoário, e aqui em Brasília houve uma época que tinha muitos casos, ali na Asa Norte, Lago Norte. Então ele o cachorro é um hospedeiro. O que foi? E aí é feito... Como é que eu faço? Em qual material biológico dos cães a presença desse protozoário representa risco de transmissão dessa zoonose? O exame, que tipo de exame é feito para saber se o cachorro está com o protozoário? E muitas vezes ele é sacrificado. A primeira opção é sacrificar. Se os donos gostarem muito do cachorro, eles vão dar um prazo aí de uns 30 dias para iniciar um tratamento para ver se desaparecem com o protozoário do bicho. Senão é sacrificado mesmo. Tá? Qual a opção que vocês me deram? Urina? Não, melhor marcar sangue. É melhor marcar, é ótimo. É melhor marcar sangue. Você vai... Hã? Quê? Uai, cachorro tem sangue, gente? Não. Em qual material biológico dos cães a presença desse protozoário representa risco de transmissão dessas zoonoses? Sangue. O mosquito chupa o cachorro e chupa nós. Tá vendo como é que o Enem sacaneia com a gente? Não é o mosquito que chupa o sangue do cachorro? Não, o mosquito, lutisômia, o palha, ele vai picar o cachorro e transmitir para o cachorro. Novos mosquitos nascem, tá? Não tem nada a ver com água parada, ele gosta de sujeira, então ele gosta de ficar ali onde tem folhagem úmida, essas coisas. Aí o mosquito pode se contaminar com o cachorro, ou o mosquito que não está contaminado ainda, contamina com o cachorro e passa para o ser humano. Oi. Aquele negócio da febre amarela, de macacos, que ele fica um pouco hospedeiro, aí o tipo vai lá, fica ele, Isso. Exatamente. Na verdade, o ser humano é que é o bobo aí da história, né? O ciclo é lá na natureza, um vertebrado de sangue quente, então pode ser o cachorro, pode ser o macaco e o mosquito. Aí o homem entra nesse ciclo. Fala. Como é que a gente pode descobrir sem ter um conhecimento prévio da doença? Porque, por exemplo, aí no enunciado fala, né, que é por contra a transmissão, aí transmissão, mas pode pensar no seu corpo também fazendo, cara, ele passa por pode ser assim? E porque no cachorro Tem a ver com essa forma indireta? de forma indireta por vetores do ambiente doméstico. é Professor, para facilitar, diferencia a transmissão de forma indireta de forma direta. direta do cachorro para você. E indireta? Aí você... Isso. Aí você teria que entrar em contato com o seu sangue, entrar em contato com o sangue. Você teria que ter um machucado e mexer com o cachorro, um sangramento do cachorro, para entrar em você. Ué, explica aquele negócio lá de hospedeiro final, temporário, por exemplo. Hospedeiro temporário.
definitivo, HD e HI. Essa questão do HD e do HI é o seguinte: no corpo de quem o parasita usa como motel? Entendeu? Por exemplo, porque tem a reprodução sexuada e assexuada. Beleza? Então, no corpo, você tem que ver em cada ciclo em qual hospedeiro está ocorrendo a reprodução sexuada. Aí vai ser o HD, hospedeiro definitivo. No caso da solitária, na solitária, quem é o HD? No corpo de quem a solitária faz reprodução sexuada? Ser humano. Certo? E tem um problema aí. Mas a solitária não é sozinha? Como é que ela faz a reprodução sexuada? Temos que lembrar que a solitária ela é hermafrodita, né? Então ela tem um aparelho reprodutor. Cada gominho ali, cada proglote ele tem aparelho reprodutor masculino e feminino. Então ela produz ao mesmo tempo espermatozoides e óvulos. Nesse caso, quando ela só pode fazer a autofecundação, certo? Então, nesse caso, seríamos o HD. Quando a gente está com quem? Porque a gente pode estar com a solitária de duas formas. Larva. Como é que chama a doença quando a gente está com a fase de larva? A gente chama de canjiquinha, pipoquinha na carne da vaca. Então, a gente chama de cisticercose, quando a gente tem a larva, que pode dar no cérebro, certo? E quando a gente tem ela adulta no intestino, aí Qual o nome da doença? Duas palavras: teníase e cisticercose. O que é ter teníase? Se for no médico, ele disse: você está com teníase. O que ele está dizendo? Você está com a tênia. Você tem um verme adulto no intestino. Você tem que tomar um remédio para verme, para matar ele no seu intestino. Vai sair nas fezes. Você vai fazer o cocô, ela vai sair aquela fita. Beleza? Agora, se você for no médico, fizer uma tomografia, ele fala: você tem um negocinho aqui, uma neurocisticercose. O que aconteceu? Como é que você conseguiu isso? Carne de porco, não. Você comeu o ovo. Então, o ciclo é o ovo da tênia, normalmente é o porco ou é a vaca que come. Aí esse ovo, lá no intestino da vaca, perfura o intestino, cai na corrente sanguínea, ou porco. Tem a tênia solium e a saginata. Beleza? Aí do ovo sai a larva. Essa larva percorre o corpo humano do porco ou o corpo da vaca, se instala lá e fica uma larvinha no meio da carne. Entendido? Aí você, ser humano, vai lá e não consegue cozinhar a carne e come a carne crua, aquele churrascão, né? Aí você come aquela carne com a larva. Quando você engole aquela larva, ela no seu intestino, ela vai terminar o desenvolvimento. De larva vai virar adulto. Então ela vai virar adulta no seu intestino. Aí é teníase ou cisticercose. O verme adulto no seu intestino. Se você conseguir pegar ele, adquirir na forma de larva, aí você vai ter cisticercose. Se tiver cisticerco nos músculos do corpo, não tem muito problema. Agora, se esse cisticerco for no cérebro, aí, tá? Dependendo da intensidade. Então, eu posso criar uma tênia aqui? Não.
Porque um proglote daquele, que sai ali milhares de ovos, se ele romper no seu intestino, que quando você faz cocô, beleza, você vai contaminar o ambiente. E se ele romper dentro de você? Aí vai acontecer o que deveria acontecer com o porco, ou seja, o ovo vai perfurar a parede do intestino, vai cair na corrente sanguínea, e aí você vai desenvolver a cisticercose. Se isso acontecer em grande intensidade, vai contaminar, por exemplo, áreas do cérebro e pode morrer. Dúvida? Vamos para a próxima? Onde é que passa? Aqui? Oi. É você que vai. É eu ou é você? Vê se a próxima é você aí. Só passa pro lado Eu aí. acho que... Você já falou essa. Já. Aí a discussão era ácido, né? A gente está falando sobre acidez e basicidade dentro de um sistema que está em equilíbrio lá. Como assim? Desculpa. É porque a dupla é a ligação mais fraca que tem, né? Então o ataque é sempre na dupla ou na tripla, porque tem muito elétron, pô. A ligação π tem muito elétron. Então quando você rompe a dupla, você vai ficar ali com radicalar. Aí alguma coisa vai atacar ali. Alguma coisa que tem uma deficiência ou que tem um excesso de elétron, por exemplo. Quê? Pode ser adição, pode ser substituição, a depender do processo, tá? Pessoal, eu tenho uma história muito interessante que eu não vou contar porque essa aula vai ser gravada. Mas se ela não fosse gravada, eu contaria, velho. Hã? Edita. Hã? E é sobre Edita. isso, cara. A minha esposa, ela é médica veterinária, ela dá aula para veterinária. E tipo assim, isso aqui é o tesão dela, isso aqui, né? Não sou eu, né? Não é sobre isso. Eu tenho tesão e tênia, não insiste isso aí não. É porque tá gravado, senão eu contaria. Mas eu tenho um amigo que ele tem cisticercose. Não é pra rir, mas é trágico. E ele tem o do... Porque não dá para que fazer tá cirurgia. alojado. E ele tem momentos que ele apaga e desaparece. Tem uma história por trás disso que eu queria muito compartilhar, mas foge os direitos autorais, está gravado, eu vou ser processado. Não rola. Hã? Voltamos à programação Beleza, dos menores essa de idade. questão aqui... então, o pesquisador tinha um vidrinho com enzimas. O que estava escrito lá não estava legível, escorreu lá. Ele não sabia, ele sabia que era um vidrinho com enzimas. Né? E ele desconfiava que era uma protease gástrica. A protease se refere a quê? Quando termina em ase, enzima. Protease, enzima que digere proteína. Protease gástrica. Gástrico se refere estômago. Tem outra protease que não é gástrica? Se não for gástrica, é entérica ou intestinal. Como é que chama a protease gástrica? É a concorrente da Coca-Cola. Pepsina. Pepsina. Ronaldo acertou. Pepsina, Ele falou aqui. protease gástrica. E no intestino? Aí são duas. Tripsina e quimotripsina. Beleza. Aí ele estava lá com essa dúvida se é a protease gástrica que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida, qual é o pH mais ou menos do estômago? Não, mais baixo, abaixa um pouco. Baixa um pouco mais. 1,5, 2. Por ali, na faixa do 2. E qual é o ácido? Clorídrico. Sulfúrico, não. Ô, rapaz. Sulfúrico, não. Sulfúrico. Então, sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, e por que é básica? Como é que sai do estômago, ácido pra caramba, atravessa Cuidado que quando o professor...
na biologia, né, esse aqui nem sempre é o que vocês estão pensando. Pode ser. É um esfíncter. Nós só temos o último esfíncter? Não. Como é que chama o esfíncter do esôfago para o estômago? Epiglote é mais em cima. Esfíncter do esôfago para o estômago. Glote. Fica perto do coração. Cárdia. Aí tem o outro esfíncter que é do estômago para o duodeno. Piloro. Piloro. P-I-L-O-R-O. Por que tem esses dois esfíncteres? Porque eles vão ficar fechados e aí o material que está no estômago vai ficar ali. Tem gente que tem uma hérniazinha ou tem um probleminha nesse esfíncter cárdia, e aí quando deita, o que está no estômago volta para o esôfago, que não tem a proteção contra a acidez. Aí vem azia, certo? E, beleza. Quando esse material que está ácido sai do estômago e vai para o duodeno, como é que muda assim tão rápido? O pH de 2 vai para 8. O que é jogado ali? Que vem do... O quê? A gente compra no supermercado. Bicarbonato de sódio, né? Beleza. Então, resolvendo aqui. Quando ele adiciona... Ele vai montar Ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes. Adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar a hipótese de... Qual é a hipótese? Qual é a hipótese? A hipótese é uma protease gástrica? Para confirmar a hipótese, é uma protease gástrica, qual dos tubos tem que ter reação? Gástrico tem que estar ácido. Qual é o número ali que é ácido? 5. E se é protease, tem que gerar proteína. O que tem mais proteína? B? Carne e 5. Marcariam B? Fácil? Dúvida? Ó, agora é um zinco ali. Oi? E no experimento dele, ele usou 5. No nosso estômago, ele poderia até colocar um menos, um 3, um 2. Foi só o exemplo. Dentre aquelas alternativas, qual você poderia marcar? A melhor que você poderia marcar? Pediram aqui para a gente fazer a reação. Aqui a gente tem o bicarbonato de sódio, né? Que é um sal de caráter ácido ou básico? Ácido ou básico? Ácido básico, né? É o quê? Básico, né? Para fazer essa neutralidade, senão... Felipe. Oi. Nesse Enem cai negócio de solução tampão? Ou não existe mais isso? Difícil demais. Difícil. Né? Tá. Mas olha só, esse bicarbonato de sódio, na presença do ácido que está lá dentro, estou fazendo isso porque o colega pediu ali, tá? NaHCO3, monohidrogênio carbonato de sódio, que é um sal básico, sim ou não? O sódio, ele é um elemento que forma uma base da primeira família da tabela, primeira coluna, extremamente forte. Então, esse caráter do sal é um caráter básico, consegue fazer essa neutralidade do meio. Se eu reagir ele, então, com esse ácido clorídrico, é claro que existem outras reações, né? De maneira mais simples, é isso aqui que acontece. Esse sal aqui, ele vai dissociar, então vai formar o que no meio, galera? Na, ó o NOx aqui acontecendo, ó. Na+, mais quem? HCO3 menos. Entendeu a ideia? Esse é o ânion bicarbonato. Bicarbonato, você ionizou aqui, ó, o bicarbonato e o íon Na. Mais quem, pessoal? Quem que vai formar aqui? H+, mais quem?
Cl-. Opa, Cl- com Na+, forma quem? NaCl. E a gente também vai ter formação de quê, pessoal, lá dentro? Um outro produto? A água, que a gente tem a neutralização. E tem outra coisa que você sente quando está com aquela azia que você toma aquele antiácido, que dá a sensação de alívio. Eu costumo dizer que é o alívio que você sente. Que é aquele arrotinho de leve que a gente dá. Que é a liberação de quê? CO2. Então, a gente também tem a formação. Quando é um gás, a gente realmente representa aqui como gás carbônico. Tudo bem? Isso que acontece, essa sensação de alívio. Toda vez que eu tenho azia, se eu não der aquele arrotinho, eu não melhoro. Essa é a ideia. E quem não quer arrotar, quer ser educado, ele pode usar o leite de magnésia, né? Leite de magnésia. Aí para de arder, mas sem arroto. Já é um Aí hidróxido, você que né, de escolhe, magnésio. se quer com arroto ou sem arroto. Pois é. Vamos lá, pessoal, todo mundo tem que ter bicarbonato de sódio em casa, e salva vidas, tá? E hoje está na moda, o pessoal inclusive até lava roupa, né? A roupa tá com mancha, passa bicarbonato, passa álcool, passa não sei o quê, passa não sei o quê. Enfim. Vinagre, né? Bora lá. Vamos falar um pouquinho de eletroquímica. Eletroquímica vai cair na nossa prova também. Pelo menos ali 2 questões. Vai estar distribuída ali entre pilha e inox, que é a base. A gente perdeu um tempo esse ano, perdeu ou ganhou, né? A depender da prova que a gente está fazendo. A gente trabalhou um pouco de balanceamento por óxido de redução, mas dificilmente, pelo menos, eu acho que eu nunca vi, ou se caiu alguma prova, por mim passou despercebido. Agora, calcular o NOx, identificar uma pilha, potencial de redução, potencial de oxidação, é bom vocês darem uma olhadinha. Se não estou enganado, o Enem de 2017 trouxe uma questão de eletrólise. Tá? Dei depois uma olhadinha em eletrólise aquosa e eletrólise ígnea, principalmente do cloreto de sódio. Tudo bem, pessoal? Beleza? Que é o padrão, para falar demais. Tá, a gente vai trocando eletrólise aquosa e ígnea. Deem uma olhadinha se vocês tiverem um tempinho depois. Para a nossa prova do PAS, eletrólise vai cair. Para a nossa prova do Enem, é muito mais pilha do que outra coisa. Tudo bem? Para isso, a gente tem que dominar aí número de oxidação. Pode falar, Daphne. Como assim? Mas ele vai falar de espontaneidade. Se ele falar de espontaneidade, potencial positivo, a gente está falando de pilha. Se for uma reação não espontânea, você precisa de uma fonte de corrente, por exemplo, um gerador. Senão a reação ela não ocorre, para sofrer redução e para sofrer oxidação. Uma pilha, se eu monto ela vai ocorrer espontaneamente. Alguém tem que oxidar, alguém tem que reduzir. É uma reação espontânea, é natural. Agora, uma eletrólise não, eu preciso fazer com que essa reação ela ocorra, por exemplo. E como que eu faço para fazer ela ocorrer? Eu preciso fornecer energia. Por isso que o potencial dela é negativo. Toda vez que você calculou o potencial deu positivo, a gente está falando de processo espontâneo, a gente está falando de pilha. Show de bola? Então vamos lá, galera. O ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico, isso aqui foi uma prova de 21. Essa questão, nível médio, fácil e difícil, é aquela que tu não pode errar de jeito nenhum. Tudo bem? Lembrando novamente que na nossa prova do Enem a gente não pode deixar nenhuma questão em branco. Tá? Não deixe em branco. Você não fazer e você fazer, você não vai ser penalizado. Então, faça a questão. Tá? Faça e tenha uma estratégia de prova que é o que é mais importante. O ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico... Pessoal, toda vez que eu falo que o material ele é metálico e que eu falo o elemento, a substância simples, qual é o NOx dele? Qual é o NOx de uma substância simples? Por quê, velho? Não tem diferença de eletronegatividade nenhuma, filhotinho. Lembra da reta de eletronegatividade? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Depois disso, a gente tem a eletronegatividade dos metais, que tem menos eletronegatividade que qualquer um desses elementos. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, beleza. Aí ele fala, é utilizado... Após uma sequência de reações 1, 2, 3, 4 e 5, o cobre retorna ao seu estado inicial. Bora fazer de cabeça que aqui a gente já não é mais nenhuma criança. A gente já aqui nem perde tempo não, né, bebê? Vamos lá, presta atenção. Qual é o NOx do cobre aqui no estágio 1? 0. Substância simples. O meio é um meio ácido, posso afirmar?
Sim, então qual é o nome desse ácido, galera? Nítrico. Pelo amor de Deus, né? O ácido nítrico é forte ou fraco? Como que eu sei que um ácido oxigenado é forte? Posso citar nomes aqui na live? Posso perguntar? Pode? Vamos. Bora, Cauã. Como é que eu sei que esse ácido é forte ou fraco? Pessoal, se ele for oxigenado, eu subtraio o número de oxigênio pelo número de quê? Hidrogênio. 3 menos 1, 2. Se der 2 ou mais, ele é forte. Se der 1, moderado. E se der 0, fraco. Então, esse meio ele é ácido. Peguei o cobre com NOx 0, coloquei ele no meio 1 aqui, ó. Ele se transformou em nitrato de cobre. Qual foi a dicasinha que eu dei na aula hoje de manhã? Mosquito teimoso, te bato, te pico, te meto no vidrico. Qual é o nome do ácido? Nítrico. Então ele vai gerar nitrato. Mosquito teimoso, te bato, te pico. Ico, ato, nitrato de cobre. Galera, quantos nitratos eu tenho aqui? Então qual é a carga do cobre aqui? Mais 2, eu não vou nem perder tempo. Elas se cruzam, mano, se cruza. Se aqui eu tenho um cobre, qual que vai ser a carga de todo o nitrato? Menos 1. Pessoal, o metal sempre positivo, e o resto? Negativo. Pessoal, agora eu peguei esse nitrato de cobre e coloquei no meio que tem qual o nome desse cara? Qual é o nome? Hidróxido de sódio. É uma base forte ou fraca, Lucas? Hidróxido de sódio. Forte ou fraca? Hidróxido de sódio é o quê? Bora, pessoal. Base da primeira família. Muito forte. Soda cáustica. Lembra da soda cáustica? Beleza? A gente usa soda cáustica para quê? Desentupir caixa de gordura. Correto? Lá em casa, quando minha caixa de gordura está entupida, claro que tem hora que não resolve. Mas, previamente, eu coloco cristais de soda cáustica e coloco água quente. Por que quente? Porque a temperatura é um fator que influencia na velocidade da reação química. Se eu botar uma água na temperatura normal, vai ocorrer a reação? Vai, porque ela é mais morosa. Então vamos lá. Pessoal, qual é o NOx do cobre aqui? Pelo amor de Deus, quantas hidroxilas eu tenho? Então qual é o NOx do cobre? Mais 2. Pessoal, o primeiro é sempre positivo. Beleza, 0, mais 2, mais 2. Opa! O que significa isso aqui pra gente? Aquecimento. Qual é o NOx do cobre aqui? O oxigênio, geralmente é quanto? Menos 2. Ele é da família 16, faz 2 ligações. Se o NOx do oxigênio aqui é menos 2, qual é o NOx do cobre? Mais 2. Mudou alguma coisa? Não. Por enquanto ele só oxidou. Da primeira para a segunda aqui, na verdade na primeira, e o resto ele só manteve. Agora, ele saiu de mais 2. Qual é o NOx do cobre aqui? CuSO4. Eu já falei para vocês que isso aqui é um coringa, galera. O SO4 ele veio de qual ácido? Alguém lembra? Alguém lembra qual é o ácido? Sulfúrico. H2SO4. Ácido sulfúrico. Pessoal, calcula aqui comigo. Qual é o NOx do hidrogênio aqui? Do oxigênio aqui? Posso fazer direto? Aqui é X. 2 vezes mais 1. Mais 2. 4 vezes menos 2. Menos 8. Mais 2, mais X menos 8 é igual a quanto? X vai ser igual a quanto? Eu já falei, geralmente quando a gente está trabalhando NOx, você quer descobrir o NOx do átomo central. Só que tem situação em que o átomo central, se você não tiver uma habilidade com ligações químicas, com o número de oxidação, você vai dar uma balançada aí. Então se liga, qual é o NOx do enxofre aqui? Em qualquer situação que ele tiver na forma de SO4, o NOx dele vai ser quanto? Mais 6. Então se aqui é mais 6, aqui é menos 2, 4 vezes menos 2? Menos 8. Menos 8 mais 6? Costuma dar menos 2. Qual vai ser o NOx do cobre? Mais 2. Mudou alguma coisa? Não. Opa! 0 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Aqui ele voltou para quanto? Para 0. Qual que é a reação que ocorreu? Redução? Sim. O que é reduzir? Ganhar ou perder elétron? Toda vez que eu sofro redução, eu ganho elétron. Carga negativa, fico cada vez mais negativo.
Oxidou, o NOx aumentou. Reduziu, o NOx diminuiu. Eletroquímica vai cair na nossa prova. E se cair uma questão dessa, a gente não pode errar ela. Tá? Eu considero essa questão uma questão fácil. Acho que vocês também não teriam dificuldade para vocês resolverem. Bora para a próxima? Pode seguir? Aqui é meu amigo, seu não. A gente volta daqui a pouco. Você foi para trás, né? Hã? Você foi para trás. Fui para trás ou para frente? Eu fui para frente. Não. Eu posso responder aquela outra lá aí? Pode. Porque daí eu já estou falando. Porque a Então ideia- vamos pegar um pouquinho mais leve. Mais leve não, mais pesadinho aqui, tá? Se liga. Shhh. Outra questão aí também, só que agora é nem 2014, que independente do ano, requer um raciocínio, porque agora envolve o que a gente chama de potencial. Primeira coisa que eu quero que a gente saiba. A gente tem dois potenciais, um de redução e um de oxidação. Esse potencial se dá pela espontaneidade do material. Tá? Quanto maior o potencial de redução, maior a propensão para o material reduzir. E menor a propensão de ele o quê? Oxidar. Quanto maior o potencial de oxidação, maior a propensão para ele oxidar. E menor a de redução. E o contrário é verdadeiro. Se ele tem o maior potencial de redução, maior a propensão dele o quê? Reduzir. E menor dele o quê? Oxidar. Redução, reduz. Oxidação, oxida. Acabou, é isso. Então vamos lá, galera. A revelação das chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata, na forma desse cara aqui. Não lembro o nome. Tudo bem? Para evitar a descarga desse metal no ambiente, só que ele está no íon. Ele falou bem assim, esse cara não pode ser descarregado na forma de quê? Metal. Se ele é um metal, a forma dele é qual, pessoal? Sólida. Sacaram a ideia? Então, para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de redução de alguns íons. Então, olha só, eu tenho uma solução que tem aquele cara lá, ó. E aquele cara, ele vai reduzir e vai formar o quê? Prata. Eu quero reduzir essa prata para essa prata não ir embora, mano. Sacaram a ideia? Como é que funciona? Beleza. Vamos analisar aqui, ó. Ele deu pra gente potenciais. Pessoal, ele foi bonzinho. Por quê? Porque ele falou. Esses potenciais aqui são de quê? Se é potencial de redução, como que eu vou observar? Se liga. A espécie que você está vendo, ela está ganhando elétron e se reduzindo. Qual é o NOx do cobre aqui? 2+. Qual é o NOx do cobre aqui? Rapidinho, filhotinho. Qual é o NOx da prata aqui? A prata tem NOx definido. Qual é o NOx dela? Vamos lá? Pessoal, prata, zinco e alumínio. Mais 1, mais 2, mais 3. A prata é mais 1. Então, aqui, ó, ela tem o NOx mais 1. Ela ganha quantos elétrons? 1. E se reduz ao quê? Então, eu quero que a prata reduza. Para que eu recupere essa prata para ela não ir embora. Então, vamos lá, pessoal. Se liga. Até porque a prata, ela é valiosa. Olha o entendimento da questão. Sacaram a ideia? Porque se eu não reduzir essa prata vai embora para o meio na forma iônica. Perdi a prata. Não quero perder a prata. A prata, ela tem valor para mim. Pode falar. Perfeito. Perfeito. Aí você vai observar qual vai ser o melhor caminho para você lá na hora. Tem gente que pensa de uma forma, tem gente que pensa de outra forma. Mas isso aí é um caminho. Perfeito. Então, olha só, o que ele fala? Das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação. Galera, se liga, estamos cansados, eu sei que vocês estão, velho, já são demais aqui. Estão de parabéns, mas vamos pegar mais um azinho aqui. Vamos embora, se liga. Se ele quer recuperar a prata, essa prata tem que reduzir ou oxidar? Se eu quero reduzir, eu posso me ligar com alguém que tem maior potencial de redução? Não. Qual é o potencial de redução aqui? Mais 0,02. Então, a primeira coisa, eu vou eliminar quem? Esse e esse. Entenderam a ideia? Porque se eles se ligarem com a prata, quem vai reduzir é esses caras, que tem maior potencial. Eu tenho 3 possibilidades. Esse cara, Al3+, estanho 2+, e o quê? E o zinco 2+. Só que,
Para a prata reduzir na forma que ela está iônica, para ela virar a prata sólida, alguém tem que o quê? Oxidar. Quem vai oxidar, filhotinho? Um metal. O que é oxidação? Ganhar ou perder elétron? Ganhar ou perder elétron? Perder. Olha a reação. Olha a reação. Cobre 2+, ganha quantos elétrons? 2. E se reduz. O contrário é a reação de quê? Oxidação. Então, todo mundo entendeu por que eliminar essa e essa? Porque os potenciais de redução são o quê? Se os potenciais de redução são maiores, quem é que não reduziria? Esse cara. Não é isso que eu quero. Eu quero reduzir para me transformar em prata. Então, eu só tenho aqui, ó, essa e essa. Galera, mas se liga. Olha só. Se eu inverter essas reações, o alumínio vem para cá. Qual é o NOx do alumínio aqui? Ele viraria o quê? AL? Ele viraria o quê? 3+. E aqui, pessoal? Como é que ficaria aqui? Menos 14. E aqui vai virar o quê? Vai virar o quê? Menos 14. Se eu inverto estanho 0, vai para estanho mais 2, correto? E aqui o zinco sólido vai virar zinco o quê? 2+. Aqui o potencial de oxidação vai para quanto? Mais 166. E aqui? Mais 0,14. E aqui? Se fosse o potencial de oxidação, quem teria o maior potencial de oxidação? Quem? O alumínio. Mas vamos analisar? Das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação pode ser o cobre? A gente já eliminou. Por que não pode ser o cobre sólido? Ele não falou cobre 2+. Se eu inverter o potencial de oxidação dele, qual que seria? Menos 0,34. Eu teria que ter o maior de oxidação. Está errado. Entendeu a ideia? Pode ser a platina? Pode ser? Pelo mesmo motivo. Pode ser. Agora aqui é que está, ó. Pode ser o alumínio? Está errado. Não pode ser o alumínio. Mas por quê, velho? Você está falando que o alumínio, quando eu inverto a reação... Essa questão é excelente. Quando eu inverto a reação, a L vira L3+. Qual é o potencial de oxidação? Mais 166. Eu teria o maior espectro de diferença de potencial. Como é que calcula a diferença de potencial mesmo, galera? O maior menos o menor. Ou potencial de redução mais o potencial de quê? Oxidação. Filhotinho, por que não a L3+? Porque ele está falando que a L3+ está reduzindo. Aqui, para estar certo, teria que ter o que aqui? O AL sólido. Perfeito. Pode falar, Daphne. Influenciaria em tudo. Se aqui fosse alumínio sólido, quem teria o maior potencial de oxidação? O alumínio. Então, ele oxidaria e esse cara aqui sofreria o quê? Redução. Quando ele sofre redução, eu recupero quem? A prata. Galera, por que não pode ser o zinco 2+? Porque o zinco 2+, ele só pode sofrer o quê? Redução. E se ele, comparado com esse cara, quem tem o maior potencial de redução? Ele. Esse cara reduziria e o zinco 2+, sofreria o quê? Oxidação. Tá errado. Beleza? Tudo bem? Qual que é a alternativa correta pra gente? Estanho. Olha o estanho aqui, ó. Ele está reduzindo ou está oxidando? Reduzindo. E se eu virar a reação, ele vai o quê? Qual vai ser o potencial? Mais 0,14. Entenderam o raciocínio? Todo mundo entendeu? Valeu, filhote, é isso. Pode vir, Eric. Depois ele volta aí. Preciso de uma água. Vou ali buscar uma água, acho que dá tempo. Oi. Que isso? Que amorzinho. Então vamos... Tá ligado? Tá ligado? Tá. Mais alto? Essa questão aí, a questão de sair do mundo aquático e vir para o terrestre. Aí tem os animais e tem as plantas fazendo isso. E os invertebrados também. Quem seriam, a pergunta é, quem seriam os anfíbios do mundo vegetal?
Entenderam a pergunta? Quem seriam os anfíbios do mundo vegetal? Compreendeu a pergunta? Quando eu faço a pergunta, quem seriam os anfíbios? No sentido evolutivo, quem seriam os anfíbios do mundo vegetal? Então vamos lá. Quem é o mundo vegetal? O reino planta, briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma. Essa sequência. Isso. E aí, com relação aos vertebrados, nós temos peixe, anfíbio, réptil, aves e mamíferos. E o contexto é saída do mundo aquático e vinda para o mundo terrestre. Fazendo a comparação, vegetal e animal, e os vertebrados, quem seriam os anfíbios do mundo vegetal? As pteridófitas. Vamos lá. Para que ocorra a fecundação nas briófitas, os musgos, o gameta masculino não tem que nadar e encontrar o feminino? Qual é o nome do gameta masculino na briófita? Eita! Termina em oide, mas não é espermar. Anterozoide. Anterozoide é o gameta masculino e o gameta feminino. Gameta feminino nas plantas. Osfera. Então, uma coisa que pode ser cobrado de vocês para confundir é o seguinte: o que é o óvulo na mulher? O que é o óvulo nos mamíferos? Aí você vai falar, não, o óvulo nos mamíferos. Você pega lá um cachorro, uma cadela, o óvulo dessa cadela é o quê? Uma célula gamética, o gameta. E o óvulo na planta é o gameta também? Não. Aí que está a confusão. Óvulo na planta é o esporângio protegido por uma casquinha. Lá dentro do esporângio vai ser produzido um esporo para produzir esporófito, produz esporo, o esporo germina, vai para o gametófito vai produzir o gameta. Tá? E o gameta feminino é oosfera. Óvulo é outra coisa na planta, então não confunda esses dois, tá? Gametas nas plantas são... O feminino sempre é oosfera, com dois Os. Oosfera é o gameta feminino. O gameta masculino, na briófita e pteridófita, são os anterozoides. E os anterozoides precisam de água para nadar e chegar no gameta feminino. Beleza? Aí, durante a evolução... Não. Aí, durante a evolução, nós temos briófitas, as primeiras, depois pteridófitas, são as samambaias. Essas duas plantas precisam de água para que o gameta masculino, anterozoide, nade para chegar na osfera e fecunde. Para poder ocupar o ambiente terrestre, os animais e as plantas precisaram ficar independentes da água para a reprodução. Aí chegamos à pergunta, né? Na planta, qual foi a solução evolutiva? Tubo polínico. Certo? Isso, matéria do Igor. Aí o pólen é levado nas gimnospermas, o pólen é levado pelo vento. Só que o vento não venta sempre, né? O vento às vezes não venta. Né? E aí, depender do vento para fazer a polinização, quebra o galho. Mas aí as angiospermas fizeram
um jeito melhor. Qual? Pagar um serviço. Como é que se paga o serviço de polinização? Eu vou te dar uma aguinha doce, em troca você leva meu pólen. Como é que chama essa aguinha doce? Um néctar, né? Aí vem as flores coloridas para chamar a atenção, cheirosa, o bicho chega perto, tal. Aí chega lá, passa a língua no açúcar, é um pagamento, né? Aí ele suja o corpo de pólen e leva esse pólen para outra planta. É um pagamento pelo serviço da polinização. E aí é uma polinização mais dirigida, aumenta a eficiência do encontro do gameta masculino com o feminino. Quer mesmo? Como é que chama o aparelho para medir vento? Aparelho para medir vento. Anemômetro. Então, a polinização pelo vento é anemófila. Isso. Termina em filia. Como é que chama a polinização feita pela água? Hidrofilia. Polinização feita pelos animais que têm as mãos transformadas em asas. Mão. Como é que chama aquele carbono que um não encaixa na outra? Na química orgânica, um carbono que as 4 ligações são diferentes. Quiro significa mão. Quiromancia, a arte de ler a mão. Quiro, mão. Piteiro, asa. Mão transformada em asa. Quiro, piteiro. Quem é que tem a mão transformada em asa? Morcego. Por isso que os morcegos são chamados quirópteros. O pessoal de Goiás, que gosta de piqui, sabe quem faz a polinização do pequizeiro? Morcego. Como é que chama, então, polinização por morcego? Quiropterofilia. Por isso que a flor do pequizeiro é uma flor sem graça, é uma flor sem cor, ela é branca. Ela abre de noite, no final da tarde, só que é muito cheirosa. Por quê? O morcego é cego, cuidado, o morcego enxerga. Só que de noite, o olhinho pequenininho, é melhor ter um outro sistema mais eficiente de localização. Sonar não. Gritar e ouvir o eco. Gritar e ouvir o eco. Então, ecolocalização. Beleza? Mas ele sentiu o cheiro, vai lá e suja o pelo, né? Quando ele vai numa outra flor, ele faz a polinização. Polinização do piqui é por morcego. Certo? Então, respondendo aqui, a estrutura que possibilita a independência da água para a fecundação, tubo polínico. Certo? E nos animais? Hã? Como é que é a reprodução sexuada em peixes? O padrão. O macho passa aqui, perto da fêmea, a fêmea joga os óvulos, o macho joga o espermatozoide, o pau quebra lá o espermatozoide que encontra o óvulo se vire. Né? O que acontece? A chance de um espermatozoide não encontrar um óvulo é muito alta, por isso que, para compensar, eles produzem muito. Só que o tubarão tenta resolver esse problema. Como é que eu aumento a chance do espermatozoide encontrar o óvulo? Eu arrumo um jeito de colocar o espermatozoide dentro da fêmea. Como é que eu faço isso sem ter pênis? Inseminação. Não, isso aí no laboratório. O tubarão deu um jeito. O tubarão tem as nadadeiras normais, nas costas, peitoral e tal. Só que tem uma nadadeira no tubarão, perto do buraquinho por onde sai cocô e sai espermatozoide. Ele tem uma nadadeira que ela... Uma nadadeira que ela se dobra. Ela dobra e adquire um formato de um pênis. Mas é uma nadadeira, chama clasper. E aí ele tem um comportamento de enrolar a cauda e ele enfia essa nadadeira, e aí ele ejacula nessa nadadeira, ela escorre para dentro do poro genital da fêmea e acontece a mágica. Aumenta a chance do espermatozoide encontrar o óvulo, porque a fecundação ocorre dentro do tubarão. E o sapo? O anfíbio, ele não tem pênis. Não. Aí tem um outro comportamento, que chama
Biólogo gosta de umas palavras bonitas, né? Pois é. Amplexo nupcial. É romântico. Sabe o que é isso? Romântico, esse foi mais romântico. É o seguinte, imagina. Eu não vou te constranger, Felipe. Eu vou. Ó, o sapo. Não, isso aí eu vou não. Então, tá, Eu tô novo ainda, Então, ó. hein? Eu tô novo ainda. tá lá a fêmea dentro d'água, só lá, né? Só a cabecinha pra fora d'água, né? E fazendo barulhinho, né? Pré, né? Por que eles ficam fazendo barulho? A fêmea fica fazendo barulho para o macho saber que é fêmea. E o macho responde o pré, mais grosso, assim, pré. Que é para ele mostrar para a fêmea que ele é macho e para os outros machos que ele também é macho. Que naquele barulhão lá, né? Pré, todo mundo fazendo pré. Aí vai que um macho abraça o outro. Né? Oh, Então, a fêmea está lá naquela posição dentro d'água, aí chega o macho por trás e abraça a fêmea. aí ela se sente segura, Só que um abraço. Não só que vai a rolar. barriga da fêmea escorrega, é lisinha e escorrega. Para não escorregar, às vezes essa fêmea tem umas estruturas, parece, mesmo de queratina, e na hora que o macho prende, chega a machucar as mãozinhas do macho. Ou o macho tem uns ganchinhos para poder segurar. Então, quando o macho faz esse amplexo, esse abraço nupcial, a fêmea joga os óvulos na água e o macho joga o espermatozoide na água. Mas agora aproxima, que está jogando o espermatozoide em cima do óvulo. Aumenta a chance de encontro. Beleza? Aí a gente sai do ambiente terrestre, do ambiente aquático e vamos para o terrestre. Aí agora, aí vai ter pênis. Entendeu? Então aqui, ó. E como é que é o abraço com o pênis, velho? Como é que é? Não dá, né? Eu não vou mostrar uma tartaruga copulando, porque eu vou estragar o resto da aula pra vocês, né? Né? Que negócio não. Então, ó. Qual a estrutura possibilitou a independência da água? Tubo polínico para as plantas. E para os animais, pênis ou um comportamento que faça isso. Certo? Só para encerrar aqui, para ir para frente, imagine, você vai fazer um saque no futebol. Você faz um montinho de areia, não faz? Junta ali, tal, e um escorpião. Melhor não. Já joguei. Agora o joelho não aguenta. Deixa eu desenhar aqui. Cadê? Tem um. Aqui, ó, meu. Valeu. Rapidinho aqui, ó. O escorpião. Tá lá o chão, né? Aí ele faz um montinho, ele produz uma gosma, e ele faz um montinho no chão, e em cima desse montinho, ele coloca uma gota de esperma. E aí, aparecem aqueles vídeos do escorpião segurando o outro, parece que eles estão brigando, aí empurra para lá, puxa para cá. Estão brigando não. Um daqueles escorpiões é o macho, o outro é a fêmea. E o macho está tentando fazer a fêmea passar a barriga em cima dessa gota de espermatozoide. Aí ela vai sujar o poro genital e o espermatozoide entra e fecunda. É uma estratégia para quem não tem pênis. É tipo um sumô, né? É isso. Vai empurrando. Mas tem que esfregar a barriga lá. Velho. Certo? Que é um sumô sexual, que é isso, velho? Que interessante. A próxima aqui, rapidinho. Era esse aqui mesmo? Isso. Aqui outro assunto. Ciclo do nitrogênio. Lembra? Lá da primeira série? Ciclo da água. Cai também, bastante.
Existem bactérias que inibem o crescimento de fungo causador de doenças no tomateiro, por consumirem um ferro disponível no meio. Então, as bactérias vão consumir o ferro que o fungo precisaria. As bactérias também fazem a fixação do nitrogênio, disponibilizam cálcio e produzem auxina. Então, as bactérias produzem auxina para induzir o crescimento das plantas. Certo? Aí, qual dos processos biológicos mencionados indica uma relação ecológica de competição? Aqui já é ecologia. Mutualismo, protocooperação, inquilinismo. Competição. Conceito de competição, disputa por algum recurso limitado. Então, se a bactéria reduz a quantidade de ferro disponível, vai haver, então, essa competição. Letra C. Dúvida? Todos marcariam um C? Não? Vamos lá. Bactéria inibe o crescimento do fungo por consumir o ferro disponível no meio. Se eu pego todo o ferro do meio ambiente ali, não sobra para o fungo, que tipo de relação está tendo entre a bactéria e o fungo? Que vai lá e pega tudo. Você e seus irmãos lá, seus irmãos vão tudo lá e come o bolo todo antes de você. E você fica chateada, quer bater em um, quer bater no outro, mas ficou sem bolo. E aí? Então, essa relação de disputa por algo que está muito limitado, que no caso ali é o ferro, seria competição. A bactéria está ajudando, então seria... Aí falta um pouco mais de informação, porque se for uma relação do tipo obrigatória, pelo menos para a bactéria, aí seria mutualismo. No caso do ciclo do nitrogênio, tem aquela bactéria Rhizobium, que fixa o nitrogênio, né? Pega o nitrogênio N2, isso. Fixa o nitrogênio N2 e vira NH3, amônia. Então, nessa fixação biológica, ela vai produzir uma substância que vai ser usada pela planta. E essa bactéria ela não consegue sobreviver em ambientes com muito oxigênio. Ela fica dentro da raiz da planta leguminosa, feijão. Aí seria mutualismo. Mas falta informações. Alga e fungo, micorriza. Se eu errar, me corrija. Alga verde, líquen. E bacteriorriza é a relação da bactéria com a raiz. E aí? Agora foi. Opa. Pessoal, a gente já está chegando no final, dá tempo da gente trocar mais uma ideia aqui. Bora lá, Enem 2022, hein? Um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore. Qual que é o nome desse carinha aqui, galera? Oi? Carbonato de cálcio. Há uma solução aquosa de ácido clorídrico, observando a liberação de um gás e o aumento da temperatura. Olha só, pegou um mármorezinho aqui, ó. Esse mármore está dentro de um ácido. Que ácido é esse? Clorídrico, né? É o que o professor lá falou que está presente no suco gástrico. Beleza, ó. Vai liberar um gás aqui que está borbulhando aqui, ó. E aumentou a temperatura do meio.
Beleza. Posso até falar, né? Aumentou essa temperatura, liberou calor, certo ou errado? Certo. De boa. Endo ou exo? Exotérmico, né? Tá liberando calor pro meio. Pessoal, o gás obtido no experimento é quem? E aí, vamos brincar? Bora! Primeira coisa. Peguei esse cara, quem que é o cara? Outra questão, se tu tiver uma habilidadezinha mínima, dá para desenrolar. Texto fácil, imagem de boa, clara. A gente tem então quem, galera? C, Caco 3, correto? Esse Caco 3 vai reagir com quem? Ácido clorídrico, forte ou fraco? Forte, grau de ionização dele extremamente alto. Na presença de água, ioniza muito H+, né? Composto molecular, unido por ligação covalente. Pessoal, se esse cara aqui é um sal, ele dissocia na presença desse cara. O que vai acontecer aqui? Qual é a carga do cálcio? É um metal, tem que ser positivo, ele é um cátion. Mais quanto? Ele é um elemento da segunda família. NOx definido. Qual é a carga dele? 2+. Então, qual é a carga de todo o ânion que sobra pra gente? -2. Galera, esse cara aqui, ó, é quem? É o íon o quê? Carbonato. Lembra lá? Quando ele tem um hidrogênio e a carga -1, ele é o bicarbonato de alguma coisa, a depender de quem está ligado nele, né? Show de bola. Peguei, então, carbonato de cálcio na presença de ácido. Esse cara sofre ionização e libera quem, galera? H+, mais quem? Cl-. Ou por afinidade, né? Por afinidade elétrica, como é que vai ser essa ligação? Positivo vai ligar com quem, galera? Então vai formar quem? CaCl o quê? 2. Perfeito. Por quê? Aqui eu tenho uma carga monovalente do cloro e eu tenho uma carga bivalente. Para você neutralizar uma carga bivalente, você precisa de quantos cloros? CaCl2. Só que aí, pessoal, vai formar mais quem aqui? CaCl2 mais quem? Forma água? Forma água, não? Não, mas aí não... E o resto é balanceamento, né? E vai formar outro cara. Olha aqui, tá vendo esse cara aqui? Quem que é esse cara? H+, que a gente separou, sim ou não? Mas esse ânion aqui, que ânion é esse, galera? Carbonato. Quem que eu vou formar aqui desse cara? Fala pra mim. H2CO3. Vamos voltar lá para a conversinha, calma aí. Não tem essa alternativa não, não precisa mudar não. Pessoal, H2CO3, ácido. Ácido o quê? Fala para mim. É um ácido fraco? Vamos lá, 2 menos 1 dá quanto? 1. Pela regrinha de oxigênio menos hidrogênio, ele seria um ácido o quê, galera? Moderado, mas ele é um ácido extremamente instável. Ele é fraco. Qual que é o nome dele? Ninguém me falou. Carbônico. Pela instabilidade do ácido carbônico, a gente tem a formação de quê? Falaram. Que é o quê? H2O mais quem? Gás carbônico. O gás carbônico vai estar em toda a sua prova, ela é tema dela. Ácido carbônico. A gente tem mais, né? A depender do lugar, a gente pode ter, dentro da chuva, alguns óxidos que contribuíram, tipo óxido de nitrogênio, entendeu? Óxido de enxofre, vai depender, né? Pessoal, todo mundo entendeu a ideia aqui? Pela decomposição dele, tem formação de quê? Gás carbônico. E uma das evidências de que eu vejo reação química, volta lá pra gente lá, por favor, Ronaldo. Adorei a história do escorpião, velho. Muito bom isso aqui. Uma das evidências de que eu vejo reação química é a formação de quê, galera? Bolhas. Bolhas, né? As bolhas mostram para mim a formação de um gás, tem reação química. Mudou a temperatura, tá tendo uma reação química. Mudou a coloração, tem reação química. A gente consegue visualizar dessa maneira. Tudo bem? Beleza? Pessoal, eu não sei como é que tá o tempo. Queria agradecer. Acho que o Eric vai falar mais alguma coisa aí. Eu queria só acrescentar uma coisinha aqui. Fica à vontade. Aqui, ó. O mesmo assunto ali.
Rapidinho, prende a respiração aí. Não, prende a respiração. Nariz, boca. Na hora que eu falar pode voltar, vocês voltam. 1, 2, 3, já. Não, é para prender a respiração. Prende. Já foi 5 segundos. Vamos lá, vamos tentar chegar em 10 minutos. É só mentir, gente. Conseguiram? Vocês não vão conseguir se suicidar prendendo a respiração? Por que não? Porque quando você prende a respiração, o que acontece com o gás carbônico produzido no seu corpo? Sai? Não. Vai aumentando a concentração. Desloca o equilíbrio para que lado ali? Hã? E aí, vai liberar aquele H+ no nosso sangue. Aí nós temos receptores químicos, neurônios especializados em detectar um aumento na quantidade desse íon H+, vai variar o pH do nosso sangue, vai chegar no limite, que aí o nosso sistema nervoso nos desliga da nossa própria ignorância. Ninguém consegue se suicidar prendendo a respiração, porque chega o momento que o nosso sistema nervoso toma a nossa consciência, você desliga, se desmaia, e desmaiado você não consegue prender a respiração. É assim que a gente morre afogado. Você está ali prendendo a respiração, dentro d'água, prendendo a respiração, você vai desmaiar, e aí respira, e enche o pulmão de água, e se tudo der certo, você morre. Certo? Então, nosso pH do sangue, ele tem uma variação ali entre 7,33 e 7,43. Tem a ver também com esse assunto, cai bastante essa questão do bicarbonato aí. Beleza? E rapidão, só uma coisinha, desculpa. Mas essa alteração, sei lá, de 7,33 para um pH de 8,33, a gente já está aumentando ou diminuindo a concentração de íon em escala de 10 vezes mais ou 10 vezes menos. Então a gente tem que tomar cuidado, que isso aqui pode ser tipo assim, o ápice de um problema irreversível pra gente, tá? Pode falar. Quem pratica a apneia, ele consegue ter esse controle maior, porque ele treina o pulmão e aí vai Ele treina e aí ele vai adaptar várias coisas, inclusive a quantidade de células transportando, ele consegue controlar a ansiedade, o medo, tudo isso reduz o metabolismo dele. Então ele produz menos gás carbônico, ele tem mais capacidade ele tem mais hemoglobinas transportando esse oxigênio, então ele dá uma respirada bem profunda e aí isso. Ele é muito treino. E mesmo assim, de vez em quando dá uns probleminhas e morre, né? É um esporte muito perigoso. Quê? Não. A depender da reação. Não tem como a gente afirmar, tá bom? Mas... O quê? Mas é outra coisa, né? Não, mas aí é outra coisa. Tem uma transformação acontecendo lá dentro, né? Aqui é outra situação. Nem todo processo que libera esse gás aqui vai ser endotérmico, ou exotérmico, por exemplo. Tem que tomar cuidado. Pessoal, eu, particularmente, queria agradecer vocês pela presença. Sei como é que tá a corrida aí pra nós. O interessante é que a gente fizesse isso mais vezes, né? Mas vamos lá. Vamos fazer. Isso. Bora tirar uma fotinha, pode ser? Vamos tirar, Érico? Vamos tirar uma Bora. fotinha? Como é que vocês... Eric, conta a história da lesma. Como é que a gente tira a fotinha? O que vocês acham melhor? Como é que é, Ronaldo, aqui? O que você acha? Vamos juntar todo mundo aqui, ó. A gente tira lá, vamos lá? Ou vocês querem sentar aqui e a gente tira de lá? Pode ser? Senta aí. Vou tirar lá.